Prezados alunos de bioquímica, essa é a parte 5 da aula do conteúdo de aminoácidos e proteínas. Seguindo, né, os níveis de estruturação, de organização de proteínas, a gente vai começar agora a falar de estrutura terciária. Estrutura terciária é definida como o enovelamento das cadeias de aminoácidos, produzindo estruturas compactas e globulares que vão ter a sua natureza definida principalmente pela natureza, quantidade e distribuição dos tipos de cadeias laterais localizadas distantemente ao longo da cadeia de aminoácidos, através da formação de interações não covalentes entre as cadeias laterais desses aminoácidos que estão localizados distantemente na cadeia polipeptídica. É importante a gente frisar nesse momento que quando a gente pensa em um aminoácido, né, que está inserido em uma cadeia polipeptídica, ou seja, agora ele é um resíduo de aminoácido, os grupos carboxila e os grupos amino estão envolvidos no quê? Vamos lembrar, esses aminoácidos já estão numa cadeia polipeptídica. Então, os grupos carboxila e grupo amino desses resíduos de aminoácido, eles estão envolvidos em quê, pessoal? Grupo carboxila e grupo amino de um monte de aminoácido que está aqui na cadeia polipeptídica. O que a gente faz com o grupo amino e grupo carboxilo dos aminoácidos que a gente colocou em uma cadeia de aminoácidos? A gente fez o que entre eles? Eles estão fazendo ligação peptídica ou ponte de hidrogênio? Né? Eles estão fazendo ligação peptídica, né? Vamos acordar aí. Toda vez que um aminoácido é inserido na cadeia de aminoácidos, ele vai fazer uma ligação peptídica, que sempre envolve grupo carboxílico de um aminoácido e grupo amino de outro. Então, todos os aminoácidos que estão aqui nessa cadeia, gente, e agora são resíduos de aminoácido, porque perderam um elemento de água quando fizeram duas ligações peptídicas, eles têm os grupos carboxílicos e os grupos amino deles envolvidos em ligação peptídica. Então, o que sobra do aminoácido? Sobrou o radical, sobrou a cadeia lateral. Por isso que a natureza química dessas cadeias laterais, aqueles grupos que a gente viu lá na parte 2 desse conteúdo, relembrando, apolar alifático, aromático, polar não carregado, polar carregado positivamente, polar carregado negativamente, essa natureza química de cada cadeia lateral dos grupos dos aminoácidos, ela é fundamental para determinar esse nível estrutural que a gente está definindo agora. Por quê? Porque são interações não covalentes entre as cadeias laterais desses aminoácidos que vão estabelecer esse dobramento, esse enovelamento e essas estruturas compactas e globulares que definem a estrutura terciária de todas as proteínas. E essa estrutura terciária, ela está intimamente ligada com a função que a proteína vai desenvolver dentro da célula, dentro do organismo. Por isso que saber a natureza química dos aminoácidos, isto é, das cadeias laterais dos aminoácidos, é importantíssimo, porque é essa natureza química, esse padrão de distribuição de aminoácidos ao longo da cadeia, que vai determinar o tipo de interação não covalente que eles vão fazer uns com os outros, que determina, no final das contas, como que a proteína vai se dobrar e assumir uma estrutura terciária. Reforço que essas interações não covalentes entre cadeias laterais que vão definir a estrutura terciária de proteína acabam acontecendo entre os aminoácidos que estão localizados distantemente ao longo da cadeia de aminoácidos de uma proteína. E reforçando, quais são essas interações não covalentes? São as nossas queridas ligações de hidrogênio, são atrações eletrostáticas, são atrações hidrofóbicas e, apesar de não ser uma interação não covalente, mas ser uma ligação covalente,
a ponte de sulfeto, que se processa entre duas cisteínas, também ajuda a estabilizar, a determinar a estrutura terciária de uma proteína. Ok? Deu para pegar? Deu sim. Bom. E aí aqui a gente tem algumas proteínas para que vocês comecem a entender que a estrutura terciária, que nada mais é do que o enovelamento das cadeias, vai determinar a forma tridimensional das proteínas e que está intimamente relacionada à função que essa proteína assume no organismo. Então, a gente tem algumas proteínas aqui nesse slide, né? A gente tem a albumina sérica, a gente tem citocromo de E. coli, a gente tem aqui uma enzima de E. coli, tem concavalina a gente tem um peptidilprolil cistrans isomerase humana, também uma enzima, e a grama cristalina de vaca. Enfim, percebam que aqui a gente tem determinando também o padrão de estrutura terciária, as várias estruturas secundárias regulares que a gente estudou na parte 4 desse conteúdo. Então, a gente vê aqui muita alfa-hélice, por exemplo, na albumina, a gente vê alfa-hélice aqui também nesse citocromo, tem grupo prostético aqui. Já nessa transferase, a gente começa a ver um pouco de folha beta, né? Também tem alfa-hélice, mas quando a gente vem aqui para a concavalina, praticamente já não tem mais alfa-hélice, ela é dominada por fita beta. Aqui a gente tem domínio de fita beta, mas tem uma alfa-hélice aqui, e na gama cristalina a gente praticamente só tem fita beta. Então, a proteína ela vai se dobrando em níveis hierárquicos, e é isso, no final das contas, que vai determinar a função de uma proteína. Bom, como a gente também tinha estruturas secundárias regulares, que a gente viu, alfa-hélice, folha beta e volta beta, ou volta reversa, volta versa, a gente também tem alguns tipos de estrutura terciária mais regulares também, a gente vai estar estudando aqui na aula de bioquímica. A primeira que a gente vai conversar são as proteínas globulares hidrossolúveis, tá? Aqui nessa figura, a gente está mostrando que os aminoácidos que têm cadeia lateral hidrofílica estão coloridos na figura de azul, e os aminoácidos que têm cadeia lateral hidrofóbica estão coloridos na figura de amarelo, tá? Então, quando a gente pensa em proteínas globulares hidrossolúveis, a gente percebe que elas são formadas por aminoácidos com cadeias laterais polares ausentes no interior, e, portanto, no interior da proteína é abundante aminoácidos com cadeia lateral apolar, e na superfície a gente tem um padrão contrário. Na superfície a gente tem uma abundância de aminoácidos com cadeia lateral polar e uma baixa presença de aminoácidos com cadeia lateral apolar. E a gente vê isso aqui nas figuras. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a mioglobina, que é uma proteína globular hidrossolúvel. Na superfície dela, a gente tem uma predominância, né, de azul em relação a amarelo, mostrando que na superfície a gente tem uma dominância de aminoácidos com cadeia lateral hidrofílica, e no interior da mioglobina a gente tem um padrão contrário, uma dominância de amarelo, que nos revela uma abundância de aminoácidos com cadeia lateral hidrofóbica, né? Então, quando a gente pensa em proteínas globulares hidrossolúveis, são proteínas, muitas vezes, que vão estar ali no citosol da célula ou no meio extracelular em solução e precisam interagir com o meio aquoso para se tornarem estáveis nesse meio aquoso. Então, aqui a gente vai ter proteínas, como é o caso da mioglobina, que está ali no meio, no interior, né, principalmente de miócitos, células musculares, perdão, sendo uma importante reserva de oxigênio, inclusive é uma proteína que tem grupo prostético, a gente está vendo ele aqui, para se ligar ao oxigênio e ser uma reserva de oxigênio no tecido muscular. Deu para pegar a proteína globular hidrossolúvel? Deu sim. Bom,
Seguindo, a gente agora tem as proteínas globulares hidrofóbicas, tá? As proteínas globulares hidrofóbicas, elas vão ter uma distribuição de cadeias laterais dos aminoácidos contrárias às hidrossolúveis. Então, quando a gente pensa em uma proteína globular hidrofóbica, a gente vai ver que o exterior dela é dominado por aminoácidos com cadeia lateral hidrofóbica, enquanto que o interior dela é dominado por aminoácidos com cadeia lateral hidrofílica. Esse padrão que a gente está vendo aqui, ele permite com que esse tipo de proteína faça interações hidrofóbicas com um meio exterior a ela altamente hidrofóbico, como é, por exemplo, o interior da membrana plasmática, né? Lembrando que o interior da membrana plasmática, né, da bicamada, ele é dominado por cadeias de ácidos graxos, né, que são preponderantemente apolares hidrofóbicos, e essas proteínas canal de membrana, muitas vezes têm um interior extremamente hidrofílico, e esse interior hidrofílico de um canal de membrana só é possível porque nele existe uma dominância ali de aminoácidos com cadeia lateral de natureza hidrofílica. E essa estrutura padrão de canal de membrana, que é o melhor exemplo de proteína globular hidrofóbica, permite o canal interagir com os fosfolipídios de membrana, né, por atrações hidrofóbicas, e, dessa forma, se inserir ao longo de toda a bicamada e, ao mesmo tempo, no seu interior, esse canal de membrana vai conseguir transportar moléculas polares, estabelecendo com essas moléculas polares e os aminoácidos de cadeia lateral hidrofílica abundantes no interior do canal, permite com que ele estabeleça atrações eletrostáticas, atrações polares, inclusive ligações de hidrogênio, com essas substâncias polares que vão ser transportadas aqui no interior do canal, como, por exemplo, a água, como, por exemplo, íons. Então, veja, só é possível atravessar a bicamada extremamente hidrofóbica com essas substâncias polares graças a esse tipo de proteína globular hidrofóbica, que o principal exemplo que a gente traz são os canais de membrana, que permitem o transporte de substâncias polares de dentro para fora da célula e vice-versa. Deu para pegar a proteína globular hidrofóbica? Eu sim. Bom, próxima categoria que a gente tem são as proteínas fibrosas, né? Algumas proteínas fibrosas muito abundantes na célula, como o colágeno e a queratina, eles têm um formato cilíndrico, né? Então, diferente das globulares, que tem uma estrutura compacta, as fibrosas vão ter um formato cilíndrico, elas vão ser mais extensas e vão ter baixa solubilidade em água. Então, assim, elas são dominadas principalmente por aminoácidos que têm cadeia lateral ou aromática ou apolar afilática, tá? Alifática, perdão. E aí a gente tem, por exemplo, que muitas dessas proteínas têm abundância de alfa-hélice na sua estruturação em nível secundário, formando essas proteínas em nível terciário, que formam longas fibras dentro e fora da célula, né? Então, a gente vê essa proteína associada, às vezes, por muitas fibras individuais, várias cadeias polipeptídicas, formando uma proteína aí extremamente fibrosa, e o calibre dessa proteína vai ser determinado pelo número de estruturas do tipo alfa-hélice que vão estar formando ela, né? Aqui a gente vê, por exemplo, como que é uma micrografia eletrônica de transmissão, mostrando fibras de colágeno em um tecido conjuntivo de preenchimento, que tem esse tipo de fibra proteica abundante na matriz extracelular, ok? Bom, quando a gente está falando de estrutura terciária, a gente começa a perceber que algumas proteínas têm o que a gente chama de domínios. O que são os domínios proteicos? Que eles aparecem em nível de estrutura terciária. Os domínios proteicos são regiões compactas
que se novelam de maneira independente em uma proteína. Então, quando a proteína está começando a sair do seu nível de estrutura primária, assim que ela acabou de ser sintetizada no ribossomo, e começa o seu dobramento em nível secundário e começa a ir para nível terciário, algumas regiões dessa proteína, isto é, da cadeia polipeptídica, se enovelam de forma independente. E essas regiões que estão se novelando de forma independente são os domínios proteicos. E um domínio em relação ao outro são unidos por segmentos flexíveis de alguns aminoácidos, tá? E aí, quando você olha esse processo de novelamento com os domínios proteicos se novelando independentemente primeiro, para depois acabar o enovelamento completo, você tem a ideia, fica parecendo que a proteína é um cordão de pérolas. Por quê? Cada domínio se novela independentemente, sendo, né, uma pérola, e é conectado por pequenos segmentos flexíveis, que seria o cordãozinho que une as pérolas em um colar. Os domínios proteicos têm tamanho variável, então a gente tem domínio proteico de 30 até 400 aminoácidos, e esses domínios podem ser iguais ou diferentes em uma proteína. Além disso, o número de domínios que uma proteína apresenta também varia muito entre as várias proteínas que a gente conhece. Então, por exemplo, aqui no slide, a gente tem uma proteína superfície da célula CD4, inclusive é a célula que o vírus HIV infecta e destrói no ser humano, e a gente mostra aqui em cores os 4 domínios que se estabelecem no enovelamento dessa proteína de superfície, e, nesse caso, como a gente consegue observar, os domínios são relativamente similares, sendo aqui constituídos basicamente por folhas beta e voltas reversas, conectando essas folhas beta. Vejam que são muito parecidos os domínios proteicos dessa proteína da superfície de célula CD4. Ok? Sim ou não? Sim. Bom, eu já falei de estrutura primária, já falei de estrutura secundária, já falei de estrutura terciária. Todas as proteínas têm esses 3 níveis estruturais. Falta falar de qual nível? Quaternário? E toda proteína tem estrutura quaternária? Não. Quais tipos de proteína tem? São proteínas com funções complexas, como a hemoglobina. Não é essa a definição. A definição é outra. O que faz uma proteína ter estrutura quaternária? Associação dela com outras proteínas? Não, Com outros domínios, na verdade, né? não. Falei ontem. Isto é, na videoaula 3 ou 4. Eu falei, o que define que uma proteína vai assumir estrutura quaternária? É a associação de várias subunidades. Cada subunidade é determinada por uma o quê? De fato é isso. Só vai ter estrutura quaternária a proteína que é multi-subunidade. Isto é, que é uma proteína formada por mais de uma subunidade. Cada subunidade de uma proteína dessa é o quê? Cada subunidade é o quê? Uma cadeia polipeptídica? Uma cadeia de aminoácidos, e é isso mesmo, tá? Então, quando a gente está pensando em proteínas
multiméricas, que são as proteínas que apresentam mais de uma cadeia polipeptídica, mais de uma cadeia de aminoácido, mais de uma subunidade, essas proteínas assumem um nível a mais de estrutura, que é a estrutura quaternária. Então, a estrutura quaternária só ocorre em proteínas que apresentam mais de uma cadeia de aminoácidos. São as famosas proteínas multiméricas. E cada cadeia de aminoácidos é chamada de subunidade. Portanto, em uma proteína multimérica, o número e os tipos de subunidade que ela apresenta vão ser extremamente variáveis entre essas proteínas multiméricas. E, obviamente, o arranjo que essas subunidades vão estabelecer vai ser definido de acordo com, novamente, interações não covalentes que vão acontecer entre as cadeias laterais de aminoácidos, só que agora de aminoácidos que estão em subunidades diferentes. Então, quando você tem uma proteína multimérica, as cadeias laterais dos aminoácidos de duas ou mais subunidades que formam essa proteína multimérica vão estabelecer interações não covalentes e também ponte de sulfeto, e é esse tipo de interação que vai estabilizar a estrutura em nível quaternário de uma proteína, que para ter esse nível estrutural tem que ser multimérica, tem que ser multissubunidade, tem que ser formado por mais de uma cadeia de aminoácidos. E aqui a gente tem algumas proteínas que apresentam esse nível estrutural. Reforço que as cadeias de aminoácido, as subunidades dessas proteínas estão mostradas na figura com cores diferentes. Então, a gente tem algumas que são formadas por 2 subunidades, algumas que são formadas por 4, e assim, vários tipos. Ok? Deu para pegar o conceito, a ideia? Deu. É só uma pergunta, Rafael. O que define a separação dessas cadeias polipeptídicas dentro de uma proteína quaternária? Tipo, já que está tudo ligado, não teria que ser uma coisa só? Excelente pergunta. Vamos pensar em biomol. Para os alunos aqui da veterinária, a gente vai voltar a isso no ano que vem, mas vocês que estão acompanhando comigo já fizeram biologia molecular. Pense em biomol. Cada cadeia de aminoácidos vai ser sintetizada por um gene diferente. Então, você tem um promotorzinho que vai produzir um transcrito que vai ser traduzido em uma cadeia polipeptídica. Outro gene, outro promotor vai produzir outro transcrito que vai codificar uma outra cadeia polipeptídica. Essas duas cadeias polipeptídicas vão ter que se encontrar para poder enovelar juntas em nível quaternário e formar uma proteína complexa como essa. Entendeu? Ah, entendi. Por Então, isso... a separação, ela é a nível de tradução. Exato. E muitas vezes, para isso dar certo, né, os genes têm que ser transcritos muito proximamente na escala temporal, na escala de localização, para esses RNAs mensageiros irem juntinhos para serem traduzidos em ribossomos, e assim que sai do ribossomo, as cadeias polipeptídicas estão próximas e vão se novelar de maneira correta. É claro que daqui a pouquinho eu vou falar que tem uma maquinaria dentro do citoplasma das células que contribui para que esse processo ocorra de maneira correta. Mas perceba, a regulação da expressão gênica é um processo extremamente fino que explica, por exemplo, como que esse tipo de proteína pode ser produzido dentro da célula. Mas foi uma ótima pergunta. Obrigado. Ficou muito mais claro agora de entender. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Aqui nesse slide, a gente tem uma série de proteínas, tá? Vejam que a gente tem uma diversidade. Aqui a gente está mostrando elas em nível de estrutura terciária, tá? Para aquelas que são formadas por apenas uma cadeia, ou quaternária, quando a gente está falando de proteína subunidade. Então, quando a gente olha para uma figura dessa, que está mostrando uma série de proteínas, e aí a gente começa a ver proteínas que funcionam como canal de membrana, proteínas que funcionam como enzimas localizadas externamente à célula ou no citoplasma, como é o caso dessas aqui, que são proteínas citoplasmáticas, tem proteína que está lá dentro do núcleo, tem proteína que está no meio extracelular,
das células em tecidos ou no plasma sanguíneo e proteínas que estão no citosol de outras células. Vejam que nessa figura a gente percebe que as proteínas têm uma diversidade de formas, uma diversidade de tamanhos, uma diversidade de localizações e, óbvio, uma diversidade de funções. E o que define a função de uma proteína, pelo amor de Deus, é uma das mensagens mais importantes dessa aula. O que define a função de uma proteína? A composição da cadeia polipeptídica e o formato tridimensional ou quaternário que ela assume no meio celular. Isso. Então, a sequência de aminoácidos, isso quer dizer o número deles, o tipo de cadeia lateral deles e a própria sequência desses aminoácidos define a estrutura tridimensional. Essa estrutura tridimensional, que pode ser assumida em nível terciário ou quaternário, dependendo da proteína, nada mais é do que a conformação dela. E é essa conformação que vai determinar a forma, o tamanho, pelo número de aminoácidos, a localização dessa proteína e, óbvio, a função que essa proteína exerce dentro do organismo, dentro da célula ou no local que ela está, se for uma proteína extracelular, tá bom? Essa mensagem é muito importante. Deu para todo mundo pegar? Deu sim. Bom, e o que é o enovelamento de uma proteína? Que é essa sequência de processos de dobramento, de processos de transformação da estrutura primária em estrutura terciária ou quaternária, quando a gente vai falando de proteína subunidade. Então, quando uma proteína está sendo produzida em nível de tradução lá nos ribossomos, o que está saindo do ribossomo é uma cadeia de aminoácidos, é o que a gente está vendo aqui. Essa cadeia de aminoácidos que está saindo do ribossomo em tradução é um polipeptídeo não enovelado. Por quê? Olha para cá. As cadeias laterais dos aminoácidos estão aqui, não estabelecem interação nenhuma umas com as outras. A partir do momento que a gente começa a estabelecer primeiro aquelas ligações de hidrogênio entre aminoácidos próximos, principalmente entre átomos do grupo carboxilo e grupo amino, a gente começa a estabelecer o dobramento em nível de estrutura secundária. Em seguida, a gente começa a estabelecer as interações não covalentes entre as cadeias laterais de aminoácidos distantes. E aí a proteína começa a se dobrar em estrutura terciária. E se for uma proteína multissubunidade, os aminoácidos de duas ou mais cadeias polipeptídicas estabelecem também interações não covalentes e a proteína junta as subunidades e assume, quando é o caso, um nível de estrutura quaternária. E aí, nesse caso, a gente tem a proteína enovelada em ambiente aquoso, tá? Bom, esse processo de transformar proteína que está não enovelada, cadeia de aminoácidos, estrutura primária, em proteína enovelada, estrutura terciária ou quaternária, eu pergunto para vocês, ele deve ser espontâneo, do ponto de vista termodinâmico, ou não espontâneo? Não espontâneo? Será? Porque senão tudo que era cadeia polipeptídica ia começar a se novelar uma com a outra e virar uma bagunça, não? Não necessariamente. O fato de uma coisa ser espontânea não quer dizer que ela seja totalmente aleatória, tá? São duas coisas diferentes. Ou descontrolada, né? Exato. Uma coisa pode ser espontânea, controlada e não aleatória, tá? O que eu estou falando aqui é o seguinte, vamos pensar. Se for espontâneo, as proteínas se enovelam de forma espontânea e não desenovelam de forma espontânea. Então, a proteína que enovelou vai ficar enovelada, estável, de boa. Isso é ser espontâneo. Agora, se o dobramento não for espontâneo, o desdobramento será. Então, toda proteína que se enovelou, rapidamente desenovela. Estão entendendo? E agora eu pergunto, o dobramento de uma proteína, o enovelamento, melhor dizendo, ele é espontâneo
ou não espontâneo do ponto de vista termodinâmico? É espontâneo. De fato, quando a gente começa a observar, do ponto de vista termodinâmico, o processo de enovelamento de proteína, a gente percebe que ele é espontâneo, ele tem um ΔG negativo. Então, as conformações aleatórias que poderiam começar a acontecer entre os aminoácidos, elas vão ser convertidas durante o processo de enovelamento em conformações nativas e estáveis. Por isso que uma proteína dobrada ela é estável dentro do ambiente em que ela vai se destinar. E o retorno dela para a forma não enovelada, ele não é espontâneo. Por isso que depois que você dobrou uma proteína, ela fica lá dobrada, bonitinha, né, exercendo a função dela. Deu para pegar, Nathan? Por que enovelar é espontâneo e o processo de desenovelamento, que a gente vai falar na próxima videoaula, que é a desnaturação, não é espontâneo e, portanto, demanda fornecimento de energia, como, por exemplo, calor, para você desnaturar uma proteína? Entendi, ficou claro. Eu tinha pensado, antes de responder a pergunta, nas chaperonas. Sim, o fato de você ter chaperona ajudando não quer dizer que o processo não seja espontâneo, tá? Ou que mesmo que isso leve a um consumo de ATP, não quer dizer que não seja totalmente espontâneo, porque a chaperona ela facilita o processo, é como se fosse o papel de uma enzima, entendeu? Então, ela facilita e por isso ela quebra um ATP para ajudar. Mas a proteína sem chaperona, muitas vezes ela se novelaria, só que demoraria muito tempo. A chaperona está ali ajudando, facilitando, criando um ambiente mais favorável. E para isso, muitas vezes, ela gasta ATP. Mas o processo em si, ele é espontâneo, tá? Ok, muito obrigado. Bom, e aí, para justificar para vocês por que o enovelamento de uma proteína é espontâneo, a gente traz esse gráfico aqui, que eu tiro de um dos livros que eu uso para preparar a aula, que ele é muito interessante. Aqui a gente tem a variação de energia livre envolvida no enovelamento, tá? Então, positivo, consumo de energia, negativo, liberação de energia. Quando a gente pensa que uma proteína enovelada está se transformando de estrutura primária para os níveis tridimensionais de terciária e quaternária, a gente começa a organizar os aminoácidos, concorda? Esse estabelece interação com esse com esse, então a gente tem um aumento da ordem desses aminoácidos quando a gente sai da estrutura primária e vai para a tridimensional. Aumento de ordem reduz entropia, gasta energia. Entretanto, durante esse processo de enovelamento também, a gente forma uma série de interações não covalentes entre, primeiro, grupos amino e grupos carboxílicos de aminoácidos próximos. É o que estabelece a estrutura secundária. Depois, entre as cadeias laterais dos aminoácidos distantes. É o que estabelece a estrutura terciária. E se for proteína multissubunidade, interações não covalentes entre aminoácidos das duas ou mais cadeias também são formadas, liberando mais energia. Então, essa formação de interações não covalentes estabilizadoras em nível secundário, terciário e quaternário, quando ocorre, libera energia, porque reduz a entalpia do sistema. E também, quando a proteína se novela, a gente muitas vezes libera a água do interior dela, porque muitas das proteínas têm um interior hidrofóbico. Então, quando você começa a liberar a água do interior de uma proteína, essas moléculas de água agora estão livres, elas não estão interagindo mais com o aminoácido. Isso faz com que a ordem das moléculas de água excluídas durante o processo de novelamento do interior da proteína faça com que a entropia da organização das moléculas de água aumente no sistema, liberando energia. E na hora que você faz o somatório da energia consumida, organizando os aminoácidos em estrutura terciária e quaternária, e a energia liberada durante o enovelamento, esse somatório faz com que ainda você tenha energia livre liberada para o universo, o que define um ΔG negativo, o que define que o processo de enovelamento é espontâneo. Então,
a estabilização da estrutura terciária da proteína é uma estabilização termodinamicamente favorável. Ela é a estrutura que vai liberar a maior quantidade de energia livre, é, de fato, a estrutura verdadeira tridimensional da proteína. Ok? Sim ou não? Ok. E aí, para terminar essa parte do enovelamento, como o Nathan já adiantou, nós temos algumas máquinas moleculares que auxiliam as cadeias de aminoácidos a assumirem os dobramentos corretos durante esse processo de enovelamento. Essas máquinas moleculares que auxiliam o enovelamento de proteínas são conhecidas como chaperonas e são abundantes no citoplasma das células. Muitas vezes, as chaperonas, para conseguir, de fato, executar a sua função, elas acabam consumindo moléculas de ATP. Mas isso não torna o que eu acabei de explicar falso. Mesmo que você tenha um consumo de energia no processo de enovelamento por uma chaperona que está ali facilitando, criando um ambiente no interior dela que facilita esse enovelamento, o processo de enovelamento ainda é considerado termodinamicamente favorável. Então, quando a proteína sai do ribossomo, muitas vezes ela já começa enovelamentos intermediários, começa a estabelecer estruturas regulares, principalmente em nível secundário, e para terminar esse processo de enovelamento, ela vai para uma chaperona, tá? Essas chaperonas, portanto, vão transformar a proteína no seu formato nativo, tá? Entretanto, muitas proteínas, durante esse processo, podem, após sair da chaperona, sofrer desdobramentos e ficarem mal dobradas, e nesse caso, elas podem sofrer dois caminhos. Ou elas são novamente recolhidas por chaperonas, remodelam-se para novamente assumir um formato nativo, ou elas são marcadas com ubiquitina e vão para uma outra máquina molecular, chamada proteossomo, que vai degradar essa proteína mal dobrada em fragmentos peptídicos, que em seguida são hidrolisados no citoplasma da célula, liberando aminoácidos, que podem ser reciclados pelos ribossomos para a síntese de novas proteínas, tá? Além disso, algumas proteínas mal dobradas podem sofrer processo de agregação e formarem agregados amorfos, oligômeros ou fibras amiloides, que muitas vezes são identificadas em células como marcadores de problemas nessas células. Fibras amiloides, inclusive, estão envolvidas em alguns tipos de patologia, que serão discutidos melhor em disciplinas de patologia do curso de vocês, e muitas vezes esses agregados amorfos, também envolvidos em patologia, fibras amiloides e oligômeros, que são formados por agregados proteicos de proteínas mal dobradas, mal enoveladas, sinalizam aquela célula para ser destruída em processos de autofagia. Ok? Deu para pegar? Deu Sim? sim. Bom, sim. na próxima videoaula, a gente provavelmente vai estar concluindo esse conteúdo de aminoácidos e proteínas. Não deixe de assistir. Até lá!